Ok. Pessoal, vamos lá? Boa noite a todos que já estão aí no canal nos esperando. Sejam bem-vindos à Licita News. Hoje uma live mais que especial, né? Convidei os dois CEOs dos maiores portais aí privados para nos prestigiar hoje. E nós vamos trocar aí uma figurinha com eles, conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas e falar um pouco sobre a parte do pregão eletrônico, assim, numa visão de quem tem o portal, de quem administra melhor esse portal e o que eles podem dizer para vocês. Então, vou pedir aos nossos convidados aí que façam uma pequena apresentação, falem um pouquinho sobre o portal de vocês e, em seguida, a gente começa a interagir com eles. Nós temos aí o Leonardo Ladeira, do Portal de Compras Públicas, e nós temos aqui o nosso Paulo Gustavo, do Licitanet, pregão eletrônico. Então, vamos lá. Leonardo, fala com o nosso público um pouquinho aí. Primeiro, eu queria agradecer, professor, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando e discutindo sobre o mercado, nesse caso, né? É uma live diferente, acho que é a primeira vez que a gente senta numa mesa redonda dessa, né, Paulo? Apesar da gente já ter conversado várias vezes em outros fóruns, é bacana poder conversar um pouquinho a respeito disso aqui na internet com todo mundo. Bem, o Portal de Compras Públicas, provavelmente você já conhece, voltado para o público municipal. A gente está aqui hoje em 1.700 municípios brasileiros, 3 capitais estaduais, Palmas, Porto Alegre e Vitória, e tem uma pegada bem voltada para o mercado municipal mesmo. Então, apesar da gente também atender consórcios e outros órgãos, o nosso foco de atuação... Gente, eu vou pedir desculpas porque o cachorro está nervoso. Tranquilo. Estou em casa, sexta-feira, não estou no meu ambiente de trabalho normal, mas vamos combinar que é sexta-feira, a gente se dá alguns descontos, não é? É um bate-papo. Apesar da gente atender também outros entes, o foco é prefeituras municipais, que é o que a gente atua hoje. O portal, se vocês quiserem ter uma ideia de volume, o portal ano passado licitou algo em torno de 36 bilhões de reais de valor de homologado, de valor de homologação. Observe que a gente não tem nesse número a movimentação de ata de registro de preço, que eu tenho só o valor de referência da unidade. A gente não controla o estoque para a maioria dos clientes que a gente tem. Gerou algo em torno de 25 mil processos no ano passado, né? Foi um número que, cá entre nós, está crescendo muito esse ano. Esse ano a gente já praticamente empatou com essa volumetria. No que a gente está falando hoje, a gente está fazendo algo em torno de 200, 250 milhões de reais de negócio todo dia para vocês, fornecedores que estão aqui no mercado. E espero vocês por lá. Isso é muito bom. Paulo, diga lá, a palavra é sua. Ok, boa noite, professor, boa noite, Leonardo, boa noite a todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, professor. Obrigado aí por essa companhia, Leonardo Ladeira. Então, gente, a Licitanet é uma empresa que a gente bem mais nova aí que o Portal de Compras Públicas, que hoje é uma referência mesmo. E estamos aí com números que não chegam ao Portal de Compras Públicas, mas a gente vem crescendo aí bastante. Eu, ano passado, com o advento retrasado com o advento do decreto 10.024 e o ano passado com o advento da pandemia do Covid, acabou tendo aí um grande volume, uma grande procura de municípios para fazerem pregões eletrônicos. Então, a nossa pegada também é bem no estilo do Portal de Compras Públicas. A gente é bem focado em municípios, câmaras municipais, fundos, consórcios. Nós temos também o Sistema S como cliente, temos aí alguns SEBRAES, Senai, Senac também. Então, aonde o governo federal não alcança, eu acho que o Portal de Compras Públicas e a Licitanet, a gente faz esse trabalho aí. Porque o Comprasnet ele é bastante complexo a fazer os pregões, a questão do suporte, tanto para o pregoeiro quanto para o fornecedor. É algo que a gente já tem relatos que não é
como no privado, né? A gente sabe muito bem disso, porque não é atividade fim do governo federal o pregão eletrônico. Tem uma plataforma de pregão eletrônico, não é atividade fim do governo, mas ele injeta muito dinheiro para manter isso. Eu até comentei isso num estudo técnico que nós tivemos que fazer para o Tribunal de Contas de Rondônia, até também o Portal de Compras Públicas também teve que fazer o mesmo estudo, que até utilizou o professor Jacobi como fazendo parecer o estudo ali, e ali eu comprovei que dentro, isso do próprio Tribunal de Contas da União, existe ali uma auditoria que foi feita, gastou-se em 5 anos 543 milhões de reais para se manter o portal de compras públicas. Eu creio que não é atividade fim do governo. Se manter o Comprasnet. Se eu tivesse tido de receita, isso aí nos 5 anos, meu amigo, a coisa estava... Com certeza. Não, para manter o Comprasnet. E isso, Ladeira, se nós tivéssemos 546 milhões para nos manter 5 anos, é que eu brinco toda vez. Só de piscar assim, o sistema já rodava. O pregoeiro não precisava falar nada. A gente conseguia desenvolver algo. Não estou aqui falando mal do Comprasnet, mas é uma realidade. A gente vê essa questão aí que o privado, com menos, ele faz mais. A gente já está acostumado com isso. Com menos, a gente faz mais. A gente tem que... É nossa atividade fim. Eu e o Ladeira, a gente vive disso. A gente vive, respira. É o nosso dia a dia mesmo, entendeu? Então, também estamos de portas abertas. Nós temos o foco no norte, ali Rondônia, nós estamos em Sergipe, Maranhão, a gente está bem distribuído, como também o Portal de Compras Públicas está muito bem lá no Rio Grande do Sul, que ele domina no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente cada um domina em um lugar. Eu estou dominando em Rondônia, Sergipe, Maranhão, em alguns estados aí que como a gente está surfando, como o portal também está surfando. Rondônia você tem quase todo mundo, né, Paulo? Hã? Rondônia, o estado inteiro compra com você. Impressionante aquilo ali. Quase todo mundo. Então, eu precisava até te falar. Hoje, o único que você estava lá veio para a gente. Eu sou. Então, hoje a gente já está com 49 dos 52 municípios, já estão fazendo conosco lá. E como eu sempre falo, ali em Rondônia, eu mesmo resolvi desbravar Rondônia. Eu fiz como eles fizeram quando eles iniciaram Rondônia. Eu desbravei. Eu andei mais de 4.000 quilômetros ali, de prefeitura em prefeitura, quando a gente estava no início, e eu tive o prazer de conhecer Rondônia, que é maravilhosa. Um povo hospitaleiro, um pessoal que eu, assim, gostei muito, 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 muito. E muito lindo lá, gente. Vão a Rondônia, não existe jacaré nem cobra passando na rua, como todo mundo pensa. Lá tem cidades maravilhosas, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, que está crescendo muito, Vilhena. Então, assim, vale a pena conhecer, gente. Eu tinha que falar de Rondônia, porque ali que é meu case de sucesso, onde eu comecei. Professor, obrigado, acho que eu falei muito. Tranquilo, o norte do Brasil é diferenciado. Pessoal, quando eu convidei vocês aqui para essa live, né, e assim, agradeço vocês, como vocês abriram falando, eu fui o pioneiro a trazer vocês dois para uma live, para um bate-papo diferenciado, né? Agradeço a confiança de vocês e eu tomei essa liberdade de convidar vocês pela experiência que eu tenho com licitação, né? Eu trabalho com licitação há 29 anos, então eu posso dizer que eu vi o Comprasnet nascer, eu participei de licitação com internet de escada, onde a gente comprava acelerador para o lance chegar mais rápido, aqueles acelerador, softwarezinho para acelerar. E assim, eu vi toda uma evolução, a época aquele monopólio de Comprasnet, depois o nascimento do Licitações Z do Banco do Brasil, e a gente escuta o clamor de todas as partes. Eu escuto muitos licitantes, assim, a minha parte maior de contato hoje no nível de consultoria, se eu pegar a Licita News, são 16 anos de empresa, a Licita já está com 2. E a gente escuta muito as perguntas sobre portais de compra, né? Esse dia eu estava contando, nós temos 29 portais de compras no Brasil já, né? Se eu unir os privados, os estaduais, federal, Banco do Brasil e por aí vai, está dando 29. Tem uns que nem aparecem direito, mas eles estão ali já fazendo o barulho deles. E tudo cai naquilo que eu mais falo com o licitante.
Gente, vocês têm que analisar o suporte e a tecnologia embarcada quando se tem um portal de compras. Ah, é de graça, mas é bom? E por aí vai. O Brasil é muito grande, né? Você já ouviu uma propaganda do Comprasnet aí? Ah, o Comprasnet atingiu 2.000 e poucos municípios. Tá, legal. Mas é o que ele atingiu? Porque quando... Eu falo isso muito em aula, Léo. Um município não só tem a prefeitura. O município tem, em média, 150 órgãos públicos compradores dentro dele. Então, seriam 150 CNPJs que compram. Então, quando ele fala 2.570 municípios, queria saber se é 2.570 novos clientes que ele está buscando fora e por aí vai. Assim, o mercado é muito grande, ele é gigante, e o que os licitantes mais esperam no dia a dia é o que eu digo, é justo o pagamento anual, é justo o mensal, trimestral, porque ele é reinvestido em tecnologia, né? Eu elogio muito, porque eu sou usuário, tanto o suporte do portal de compras quanto o suporte do licitação, do Licitanet, são muito bons. Você ligou, o atendimento está ali, eles não vão te deixar esperando um retorno, um 0800 que não atende, de outro, não só Comprasnet, Banco do Brasil, mas outros portais que eu conheço também, que não tem um retorno na hora do sufoco. Que o problema para o licitante não é ligar no 0800 para falar assim, ó, me ajuda a cadastrar que eu estou com a dúvida. É na hora que dá a zica no meio de um pregão. Isso aí que é o X da questão, né? Um sistema que falhou, uma instabilidade de sistema, esse poder de resposta é muito importante. E aí eu queria que vocês falassem o seguinte, o que todo mundo pergunta hoje? Qual é a grande pergunta do momento? Tem gente que é muito acelerado, né, Leonardo? Ué, esses portais já estão prontos para a nova lei? Não, né? Eu queria que vocês falassem o que vocês, como CEOs dos portais de compras, enxergam hoje. A nova lei chegando e os procedimentos que os senhores vão fazer, vão adotar, já estão adotando no que tange aí quando sair o regulamento do pregão eletrônico. Vou deixar a palavra. Léo, vai primeiro, você começou, e depois eu passo para o Paulo. Diga, Paulo. Só fazer um comentário, Léo. Perdão aí, está entrando, mas só vou fazer um breve comentário aqui de que você disse, professor, a respeito desses 2.500 municípios aí. Eu acho que foi um equívoco, né, Léo? Acho que foi um equívoco do Comprasnet essa questão aí, porque eu fui dar uma avaliada, tanto do portal que eu fui dar uma olhada também, do nosso. Existem municípios que estão cadastrados, você pode olhar lá, tem um local, tá zero. Que não publica. Não fez pregão. Não publica, nunca fez. Eu acho, Leonardo, que eles utilizam cadastrado no Comprasnet, tudo bem, mas eu acho que é para pegar carona em alguma licitação, porque exige estar dentro do ASG ali, ter para pegar carona, para essas coisas, mas de utilizar, não. Exemplo, de Rondônia, que a gente está hoje, agora fechou com 49, desses, eu creio que Buritis, Ariquemes, utilizam o Comprasnet. Sim, esses utilizam. Mas teve algum outro município que fez um pregão ano passado. Jaru fez poucos. A gente vê outros cerejeiros que fez algum outro ali. Mas, assim, é muito pouco. O restante é tudo zero. E lá coloca-se que estavam com 43 ou 44 municípios. Eu vi isso no Rio Grande do Sul, onde vocês surfam no Rio Grande do Sul, municípios lá que utilizam vocês Porto Alegre. Porto Alegre, por exemplo, está lá na lista deles. E Porto Alegre compra conosco desde o início do portal, né? Então eu acho de assim, fato, só para deixar, esse número está meio maquiado. Tem alguma coisa errada na contagem do Eckert. Mas tudo bem, faz parte da coisa. Eu não sei se é do Eckert especificamente, né? Eu citando o nome aqui, vai que não foi ele que fez esse levantamento. Mas o fato é que a gente sabe que tem diversos municípios que estão na minha base, que estão na sua, que tem cadastro em mais de uma plataforma. Tá? Para pegar o exemplo de Porto Alegre de novo, eles têm cadastro, inclusive, com o Banco do Brasil também, com o Banrisul. Ocasionalmente, eles fazem alguns processos no Banrisul, porque o Banrisul já tem chamamento público e a gente ainda não disponibilizou a ferramenta. Isso é normal que aconteça, principalmente num cenário onde você tem alguma ferramenta que não está disponível dentro da plataforma, né? Mas o fato é que a fatia do leão das compras está conosco, está com você, né? Então, o fato de estar cadastrado não quer dizer que usa. Isso
dá a entender, dá uma falsa sensação que o Brasil inteiro está lá e não é bem verdade, não é bem assim que a coisa está funcionando, não. Não, e aí assim, né, Léo? Quando fala 5.570, a gente fala de 5.570 municípios hoje. Aí ele fala de 2.500 municípios, só que as pessoas não fazem aquela conta de quantos órgãos públicos estão agregados dentro de um município. Quando a gente fala que dentro do município tem a presença do Estado, tem a presença do órgão federal, tem a presença do municipal, da autarquia, da fundação. Assim, em média, eu fiz uma vez um levantamento, em média, cada cidade brasileira, vamos colocar aí acima de 100 mil habitantes, ela tem mais de 200 CNPJ comprador de órgão público, em média. Se você coloca isso multiplicando por 570 mil, essa conta começa a ficar muito alta, né? Como eu falei, nós temos um sol para todos a ser muito explorado no dia a dia, né? Mas vamos lá. E nessa parte do que eu perguntei anteriormente, no que diz o preparo de vocês na expectativa do regulamento do pregão eletrônico, o que vocês entendem que vai mudar? O que vocês já têm aí em pensamentos para os licitantes que nos assistem hoje? Microfone, Léo. Vamos lá, vai mudar um bocado de coisa. Eu, particularmente, estou preocupado com algumas indefinições que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, a gente tinha na 10.024 a figura do envio da documentação junto da proposta. Isso é uma coisa que, até onde eu entendi no corpo da lei, né, eu sou analista de sistemas, o advogado é o Paulo. Então, eu vou aqui olhar a lei com uma maneira mais regra de negócio, né? De repente, a leitura muda um pouquinho. Mas, na lei nova, a gente está falando de entrega só na habilitação. Eu acho que isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso que eu enxergo, que é um retrocesso desenhado para uma situação operacional que entre nós do Comprasnet, que a gente estava citando aí, né? Porque se você tem documentação via SICAF, você pode atualizar a documentação ao longo do curso do processo, não faz sentido amarrar a entrega da documentação na proposta. Por outro lado, aí, de novo, é uma coisa que funciona super bem para o governo federal. Mas qual é o ente público municipal que usa o pregão eletrônico integrado com o SICAF? Eu desconheço, até porque o SICAF não é uma plataforma muito bem integrável, né? Você está transferindo trabalho nesse processo para dentro do órgão público que está operando. E, resultado, eles acabam optando pelo envio da documentação junto do processo e não pela validação através do SICAF. Não sei se esse é o mesmo perfil de seus usuários, Paulo. Não sei se a maioria também opta por... Não, com certeza, com certeza. E eu vejo também, Leonardo, que essa questão de juntar a posteriori, lá quando era no randômico, acontecia muito coelho, o pessoal dava um mergulho, não entregava o documento, sumia. Entendeu? Agora, quando eles têm que entregar esse padrão, já abre ali, já vê, não tem, passa para o próximo. Tem uma pior, né? Não tem, não mandou, participou, pune. Se ele não tem condição de participar do processo licitatório, tem ciência disso, e está participando de mesma forma, eu entendo que cabe punição. Não sei o que o professor aí vai dizer, mas eu entendo que é ruim essa atitude quando ela é conhecida. Você tem duas situações, né, Ladeira e Paulo? O que acontece? Tem muito licitante que ele organizava a documentação dele e estava pronto para enviar. E você tinha o famoso coelho, que ia ali para tumultuar o processo e não mandava documento nenhum. Porém, o órgão público, ele foi muito, entre aspas, irresponsável em algumas situações e não punir na época. Hoje, quando você coloca muito claro que você tem que enviar a documentação juntamente com a proposta, e o próprio decreto diz que aquele que não honrar sua proposta e não honrar sua documentação vai ser penalizado, é muito claro que de ofício tem que se abrir um processo punitivo contra aquela empresa, seja primeiramente numa advertência, seja em segundo momento numa suspensão e por aí vai. Fato é que hoje, não nos olhos da nova lei, mas na legislação, na Lei 10.520, no Decreto 10.024/2019, nós já temos muitos órgãos públicos, vamos dar um exemplo muito claro, a Selic,
no Rio Grande do Sul, a Presidência da República, né, entre outros, que editaram sua dosimetria de penalidade. Aquele licitante que é inabilitado vai ser uma suspensão. Se ele for reincidente, agora ela é de 6 meses, por aí vai. Isso veio organizar um pouco o mercado. Não vou dizer para você que não veio, veio. Começou a mostrar para o cara que ele vai queimar a empresa dele. Em um momento ele vai queimar. Só que aquilo, Leonardo, o que acontece hoje? Nós temos ainda uma impunidade um pouco na sombra. O Coelho tem muito medo hoje do Comprasnet, porque se ele errar ali, é federal que ele vai pegar. Mas ele não tem muito medo do município. O entendimento ainda de suspender e impedir ainda não entrou bem na cabeça das pessoas, né? A suspensão nós tínhamos lá na Lei 866. No pregão nós não temos suspensão, nós temos impedimento. E a maioria da jurisprudência hoje entende que o impedimento alcança pelo menos a esfera. Se ele foi impedido numa prefeitura, é a esfera municipal. Se ele foi impedido no estado, é a esfera estadual. E por aí vai. Isso ainda é... Aí eu vou falar para mim, o Wesley aqui consultou o cara que trabalha com defesa. E isso nas minhas defesas aqui hoje, eu ainda acho muitas janelas para fazer defesa, para poder tirar o cara do impedimento para sair de mercado, você consegue trabalhar. Mas vamos falar da nova lei. A nova lei ela já é muito mais dura na sanção. Quando ela vier mesmo, que os editais foram publicados aos olhos da nova lei com o regulamento, e aí, Léo, vem assim a minha esperança. Eu espero que o regulamento não afrouxe o que está escrito na lei. Ele endureça mais um pouco ainda. Porque na hora que vier o regulamento do pregão eletrônico, se isso aí se manter na mesma lógica, nós temos aí muitas empresas que vão sair do mercado com curto espaço de tempo. Não, para citar esse exemplo, o Tribunal de Contas de Rondônia tem 2 decisões, uma bem recente agora, acerca disso. Ele entende que tinha essas 2 correntes, né, professor? De que abrangia a todo o Brasil, já teve essa daí, foi lá no município de Sorocaba, ele está impedido lá para a Vilhena de Rondônia. E tem outra corrente que não, é só Sorocaba. Só que a Rondônia tem 2 decisões, uma mais recente, que é assim, foi impedido, em qualquer esfera que seja, ele está impedido para o Brasil inteiro. Com certeza o senhor consegue derrubar isso daí com decisões do TCU, às vezes. Mas Rondônia segue esse entendimento aí, que é para toda a esfera, tanto municipal, federal e estadual. O grande problema, Paulo Leonardo, é que ainda existe uma brecha chamada a inabilitação e a desclassificação de boa-fé, que não foi por maldade. O cara tropeçou. Eu tenho que compreender até que ponto eu não tenho um dolo nessa inabilitação e nessa parte da proposta. E eu tenho que compreender até um ponto que é maldade, aquele cara que puxa para baixo. Entendeu? Por que ele puxou? Por que ele levou o preço lá e agora ele desistiu? Ou ele colocou a documentação faltante de propósito para ser inabilitado, que ele só queria jogar. Esse peso que é delicado. Então, assim, eu sou muito a favor, assim, vamos lá, nós estamos falando hoje do pregoeiro, daqui a pouco nós temos um agente de contratação designado pregoeiro. Mas que um pregoeiro ou um presidente de comissão lá na frente, ao ele instruir o processo, que cada órgão tenha a sua comissão para aplicar uma sanção, que ela vai ser imparcial para analisar todo um pregão e falar assim, aqui tem má fé. Deixa eu pegar o CNPJ desse cidadão e dar uma pesquisada onde ele andou participando, o que ele andou fazendo. Hoje está muito fácil você buscar o que esse cidadão fez antes. Mas é assim, isso é até bom, aí como uma dica para vocês, não sei se amanhã, a tecnologia, eu sei que vocês têm, são os 2 caras de tecnologia, mas o próprio portal começar a sinalizar, sei lá, mudando a cor do status desse cidadão, de como ele se porta nos pregões eletrônicos. A gente tem, Wesley, a gente já busca para o portal, usando o CNPJ, a lista de inadimplentes do governo federal. Então, a gente já marca isso. E uma das ferramentas que o portal tem, não sei se vocês têm isso no Licitanet também, Paulo, mas é uma boa. Os órgãos compradores gostam. É uma ferramenta que é como se fosse o nosso controle de punição interna. Ele não tem função nenhuma de impedimento de uso da plataforma. Porque, afinal de contas, às vezes alguém registrou na plataforma que o fornecedor A foi marcado como inidôneo, que está impedido de licitar. Ele registra isso e monta uma ficha corrida dele. O que acontece?
No nosso processo de habilitação, essas marcações, elas aparecem, tem uma diferencinha de cor aí, inclusive, de fato tem uma diferença de cor, se é no próprio município, se é em município do mesmo estado, se é em município fora do estado, ou outra esfera. A gente avisa que tem um problema ali dentro. Eu listo qual é o problema e eu transfiro a responsabilidade para o pregoeiro de decidir, olha, isso aqui é um motivo, essa informação que eu estou recebendo aqui dentro, seja de um par dentro da plataforma, você anexa documento, tem espaço, tempo, lugar para defesa, tem toda uma mecânicazinha para isso. Você mostra para o pregoeiro a informação que ele precisa. A decisão, se ele vai inabilitar a pessoa porque ele foi declarado inidôneo por um município vizinho ou de outro estado, não é minha. Não pode ser minha, concorda comigo? Que isso que você está falando vale para Rondônia, mas não necessariamente vale para o Pará. Então, não dá para ficar acompanhando esse tipo de coisa. A gente não gera jurisprudência, não é a gente, é o Tribunal de Contas, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que estar preparado para ela. Então, informar é função nossa. Decidir é função de quem está operando o sistema, é função do pregoeiro. Mas, voltando ao tema, que mais que a gente está prevendo nessa história? A gente entende que vem muito processo, vem muita concorrência aí agora. Sempre, desde sempre, eu tenho certeza que isso acontece com os municípios que estão com o Paulo também. Sempre teve alguém tentando fazer um processo de obra, chamando de obra comum e dizendo que a especificação é simples, né? Dando um nó no entendimento para fazer caber o pregão eletrônico. Estou errado? Ou não acontece isso por aí? Deixa eu falar. O Tribunal de Contas do Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás aceitam, até um pouco tempo atrás, aceitavam fazer, depois, antes a posteriori, o novo decreto, já não vi decisões, mas eles tinham 3 decisões antigas de que aceitavam fazer obra por pregão eletrônico. Até o próprio Tribunal de Contas já teve algumas decisões, aconteceu em Trindade e Aparecida de Goiânia, que foi feita uma concorrência para recapeamento com recurso federal. O Tribunal de Contas entendeu que não deveria ter sido feita concorrência, e sim pregão eletrônico, de acordo com o decreto 5.504. 5.504, porque era aquele decreto que regulamentava os recursos federais. Essa decisão é muito interessante mesmo, dizer que não se podia fazer uma concorrência que era para fazer pregão eletrônico, para um recapeamento, que ele entendeu que era um serviço simples, entendeu? Mas tem isso daí. Agora, graças a Deus, vai regulamentar. Isso foi muito importante. Eu estive presente lá na audiência pública, quando se foi fazer em abril do ano retrasado, 2019. Sim, abril de 2019. Eu estava lá também. Estava, nossa. Você viu ali que o pessoal estava bastante exaltado, que estava ali na frente, em abril mais ou menos, o Renato, o pessoal dos conselhos de engenharia, todo mundo desesperado. Não pode fazer pregão eletrônico por obra. Eles, sendo que, gente... Mas, Paulo, olha só, eu vou pegar um gancho. Eu participei das 2 audiências também. Quem tumultuou foi o CONFER e o CREA o tempo todo ali, e o CAL pegando carona. Mas olha só, uma coisa que as pessoas têm que aprender é só tem um caminho. Aí eu vou pegar uns 5 minutos de vocês para fazer uma trilha aqui. Se a gente analisar o nascimento do pregão, o pregão em si, ele é uma aberração jurídica, porque se você pegar a Lei 866, ela é muito clara, é vedada a criação ou combinação de outra modalidade de licitação. Em 2000, nasce o pregão por uma medida provisória editada 7 vezes, não foi uma, foi 7, que virou o decreto 3.555/2000. Eu combati esse decreto como um guerreiro em Brasília. Eu morava em Brasília, eu vivia de licitação. E eu escutava assim, Wesley, pregão não obedece lei 866, não. Aí eu perguntava para os pregoeiros, e tu fez o edital como? Conta para mim. Cadê o rito do edital no decreto? O que aconteceu? Em 2002 nasce o quê? Nasce a Lei 10.520, que, no meu ver, desculpa, só tem um artigo ali que me interessa, artigo 9º. O pregão se subdizia a Lei 8.666. Ele pegou e falou assim, toma a Lei 8.666, o pregão é teu agora, resolve aí os atos omissos. Em suma, por que o pregão vingou? Porque o licitante foi para a licitação na modalidade de pregão disputar menor preço.
Se engenharia não concordasse com o pregão, era só o pessoal de engenharia não ir no pregão e dar tudo deserto. Que aí ia falar, realmente, isso não dá certo. Só que eles foram para o grito por quê? O serviço comum de engenharia, que a gente conhece, pintar uma parede, trocar um piso, consertar uma calçada, cara, não precisa ter arrecadação para isso em CREA, em CAL e nada disso. É o serviço do MEI, do microempresário pequenininho que vai ali trabalhar. Agora, claro, a obra de engenharia está preservada. Se a gente analisar a Lei 866, ela fala assim, ó, a obra intelectualmente desenvolvida por engenheiro, arquiteto e por aí vai. Mas olha só, a concorrência eletrônica está aí dentro da lei, é só parar para pensar. Ela está ali, regime aberto e fechado. O futuro é tudo eletrônico, claro que com algumas regras, né? Ou seja, vocês que são os administradores de portal de compra, nós temos muita evolução aí nos próximos 10 anos, vamos dizer aí. Muita coisa vai acontecer. Eu fico pensando, Ladeira e Gustavo, como que vai ser o tamanho do decreto que vai regulamentar o diálogo competitivo. Não fico imaginando que tamanho vai ser esse decreto, entendeu? Wesley, dentro desse ponto, chega a ser engraçado, né? Porque até outro dia, você chegava para conversar com a maior parte dos pregoeiros e falava, e aí, pode conversar com o fornecedor? Não, não pode, é problema, a gente não faz, etc. Aí a lei nova cria uma modalidade que, em última instância, o que é? Conversar. Uma sequência de conversas com fornecedores, né? Então, a gente tem, nesse ponto aí, algumas mudanças que são, inclusive, alguns desafios de tecnologia interessantes. Sim. Como é que bota diálogo de competitivo dentro de um sistema? Vai dar um certo trabalho. A gente tá modelando isso. Acho que vai ficar interessante o que a gente está fazendo. A prospecção ela é necessária. Olha e pensa. Você, Leonardo, que é um cara ativo que eu conheço, Paulo, que é um cara ativo, o que vocês fazem? Vocês saem do escritório de vocês, fazem prospecção, visitam o órgão público, mostram o portal, demonstram como se fosse um comodato, para você captar um cliente. O licitante, não tem nada na lei que fala assim, é proibido, é ilegal um licitante visitar um órgão público. Não, depende como que ele vai visitar. Se ele vai lá para visitar pelaquela estrada preta, sombria, da corrupção, ele tem mais que ser denunciado e tudo de ruim acontecer com ele. Mas se ele vai ali para o órgão público e falar assim, olha, eu tenho uma solução assim, existem concorrentes tão bons quanto eu, cara, perfeito. O que a administração fez? Já que eu vou gastar com muito dinheiro numa solução, vamos trazer todo mundo para conversar juridicamente legal. Diálogo competitivo. Grava as conversas, faz tudo direitinho e por aí vai. Então, isso está só aumentando. O que eu imagino, Leonardo e Paulo, é que futuramente, hoje eu já dou isso como uma opção. Quando eu tento marcar uma conversa com algum funcionário público, servidor público, que eu tenho que apresentar algum projeto, eu estou fazendo isso muito hoje via Zoom, o que eu peço a eles? Teria como a gente fazer uma reunião e você poderia estar com 2 servidores em conjunto para a gente conversar? Faço questão de gravar e mandar o link para vocês. Demonstra o produto, demonstra tudinho, reunião fica gravada. Acesso para ele, acesso para mim. Eu não estou lá induzindo ele, exemplo, a comprar uma caneta dessa marca. Eu estou dizendo que essa aqui é uma caneta boa, existem outras melhores, só que tem outras inferiores que dão prejuízo para ele se ele comprar. Seria esse o objetivo. Porque, assim, vocês são donos de portais. Quando a gente fala de portal, principalmente quando se fala de pregão, se fala, sabe o quê? Nossa, disputa pelo menor preço. Eu discordo. Eu, Wesley, não disputo o menor preço, até porque as empresas que eu represento, elas não têm menor preço. Esse dia eu estava conversando com você, Leonardo. Eu disputo o posicionamento. Eu preciso ver onde é que está o pessoal para mim. Eu vou ficar em terceiro lugar, eu vou ficar em quarto lugar, porque eu aposto na desclassificação. É uma estratégia que eu uso, que eu sei que aquele produto não vai atender. Então, hoje, a lei fala em melhor preço. Melhor preço nem sempre quer dizer menor preço. Nem sempre quer dizer. Vamos lá, senhor. Não, com certeza. Essa questão aí ficou por muito tempo mesmo, Wesley, esse contato aí com o fornecedor sendo uma coisa meio espúria, né? Mas eu acho que isso tem que mudar mesmo. Não é. Eu acho um trabalho muito interessante que o pessoal da Forset fazia com o advento aí da pandemia, não pôde fazer mais. Eles
eles fizeram muito, acho que em Guarulhos isso, Leonardo, era muito interessante. Eles pegavam tipo um ringue, eles usavam outro nome, não sei, era tipo um ringue, assim, eles colocavam de um lado o fornecedor, do outro lado o órgão público. E ali eles faziam a mediação, porque o fornecedor é um problema. Já a visão do fornecedor, não, é muito burocrático, eles são isso, aquilo. Então, o pessoal da Forset trazia e fazia ali aquele apaziguamento, explicava, tipo assim, as dores do fornecedor, o fornecedor tinha que entender as dores do pregoeiro. Então, eu acho que tem que ter uma forma em que cada um vê a dor do outro. Isso eu acho que precisa, para que acabe com essa animosidade que já inicia um pregão, já com aquele negócio. Dispara o edital, né, professor Wesley? E aí, impugna o edital. Como eu trabalhei durante 15 anos só com licitações, dando consultoria, então a gente já fica, como se fosse um filho o edital. E alguém vai falar mal do edital, a gente, ao invés de enxergar fora da caixinha, analisar com calma, não é dizer que ele tem razão nisso, não está legal isso daqui, mas não, ele já fica cego ali com tanta raiva que ele passa batido naquela impugnação, num pedido de esclarecimento. Então, isso eu acho interessante quando um confecciona o edital e o outro que vai dar prosseguimento no certame. Porque quando vem impugnação para um pregoeiro, não foi ele quem fez, que confeccionou. Então, ele tem um olhar diferente para aquele edital. Ele vai ser totalmente imparcial. Não que ele esteja sendo parcial, mas, assim, ele não vai estar com aquela paixão na causa. Ele não é o pai. Ele não tem paixão na causa ali. Porque é desse jeito. Quando a gente está advogando, numa audiência, a gente precisa ter um colega do lado que nunca mexeu, não fez a petição inicial, não está participando, ele fala, calma, cara, não é assim não, respira, você está empolgado aí, você está muito nervoso, vamos ouvir com calma aqui, vamos acalmar. Então, sempre a gente tem que ter alguém que não está participando, para ele estar prestando atenção e vendo as coisas, porque a gente fica cego ali, focado, achando que sempre a gente está certo e não a outra parte. Mas, Paulo, o grande problema que está aí, nesse tema que a gente entrou, é o seguinte: quando a administração quer comprar alguma coisa, é porque ela tem uma necessidade. Se aproximam dela consultores e vendedores. O vendedor quer fazer Ctrl+C, Ctrl+V no produto dele. O consultor quer apresentar uma solução. Aí eu tenho o servidor público que, na sua boa-fé, ele pega um pouco do que o consultor fala, um pouco do que o vendedor faz e coloca na rua que nós chamamos de edital Frankenstein. Ele pensa que está comprando alguma coisa e não vai comprar nada, porque aquilo não existe que ele conseguiu colocar. Quando ele escuta um consultor, o consultor vai falar, olha só, eu tenho um produto assim e concorre comigo tais empresas em qualidade. Ou seja, se você colocar esse tal na rua, você não está direcionando ele para mim, mas eu vou competir em nível de qualidade, em segurança para você. Se é um consultor falando, o vendedor, não, você coloca aqui esse canto arredondado, porque só a minha empresa tem. Aí vem o quê? Uma chuva de quê? De impugnação. O problema é que isso tem um custo para a administração. Custo de publicação, custo de hora, isso vai cansando. Só que por mais que a gente bata, e às vezes eu não entro nesse debate quando eu vejo ali o pessoal do governo falando, a administração não tem profissional suficiente para especificar um edital. Comprar caneta é uma coisa, gente. Comprar, vamos lá, uma área que eu atuo muito, mobiliário corporativo, é outra totalmente diferente. Mesa não é mesa. Eu tenho a mesa que dura 6 meses, se chover, ele empena todinha, porque aquilo não é madeira, e eu tenho a mesa que dura 10 anos. Ele precisa de ter auxílio. Só que, hoje, no ramo de mobiliário, isso nunca vai para um diálogo competitivo. Isso não vai. Isso vai continuar tendo necessidade da visita, da demonstração. Outro detalhe, vou entrar aonde que está escrito que é vedado um órgão público assinar um contrato de comodato. Eu vou deixar um produto para você testar por 30 dias. Dá uma olhada. Depois chama meu concorrente para deixar o dele, testa o do meu concorrente também, chama o do outro para testar. A administração tem que começar a se portar como privado, porque aí a coisa começa a funcionar. Mas eu estou muito feliz, porque nessa nova lei fala muito de padronização. E a padronização vem para homologar a qualidade, homologar custo-benefício, né? Mais uma vez, não o menor preço, mas o melhor preço.
vocês de portal, como têm sido as competições dos portais de vocês? Existe uma economia de escala muito grande? Existe preço muito para baixo? Ou tem um mediano para analisar isso, Leonardo e Paulo? Bom, o que ocorre é aquela questão, tanto que o Leonardo também e eu estamos em municípios aí. Então, o Leonardo está em municípios grandes, como nós, pequenos também. Está em município de 2.500 habitantes, 3.000, fazendo licitação. O grande gargalo aí dos municípios que eu trabalhei, gente, é a falta de mão de obra mesmo, professor. Então, para se fazer um orçamento, gente, eu lembro de uma frase do professor Jacobi que eu achava muito interessante, uma palestra que ele deu, ele falou, você tem que quase ajoelhar no pé do fornecedor para que ele te passe um orçamento, sendo que isso é a terceira ou quarta opção agora na nova lei, não é? Primeiro você tem que ver do governo federal, depois dos demais órgãos que licitaram, depois num sistema de preços privados, e depois que você vai para o fornecedor. Mas não, o que é que o município faz? Acho mais fácil. Ir direto para o fornecedor tentar pegar. E aí existem de tudo. É muito estranho, porque chega o funcionário para fazer uma pesquisa de mercado, para a prefeitura? Beleza. Na gôndola dele está R$10. Para a prefeitura ele manda R$17, R$20. Porque ele já joga gordura para depois vir e cair. Aí fica aquela falsa economia ali. Não, fica uma falsa economia, porque se fosse 10 que ele vende hoje na gôndola dele, ele poderia, numa briga, cair para 8. Aí sim você teve uma economia. Mas no caso, não. Ele dá o preço de 20, ele pega mais um outro, não, a média aqui deu 17, 16. Ele cai para 10, pensa assim, nossa, houve uma bela economia. Então tem que ter um olhar bastante crítico a respeito disso daí, mas tem casos, sim, que a gente consegue uma média aí de 33%, vamos colocar 33% a 35% aí. Isso no pregão é muito bom, mas é aquele cuidado, o pessoal despenca no preço, é incrível, né? Despenca no preço, você fala, nossa, comprei que é uma beleza. Na hora que vai assinar a ata, ele desiste. Não, eu errei, eu empolguei na briga. Tem isso, o fornecedor, acho que ele fica com sangue quente ali, ele acha que é uma competição, ali ele acha que é um futebol, um fla-flu, aí ele quer entrar com tudo e baixa o preço. Só depois daqui esfria o sangue, ele respira e fala, o que eu fiz? Que loucura que eu fiz. Aí depois ele vai gastar dinheiro com a Licita News para tentar defender ele. Vai lá, nesse caso específico, a chance boa é que perca, né? Vamos combinar que não é fácil. É a mesma coisa, Leonardo. O que vocês estão falando aí, eu digo o seguinte, ó, do mesmo jeito que você falou, Paulo, um advogado, quando vai na audiência, ele precisa ter alguém aqui dosando ele o tempo todo. Ok. A mesma coisa é um licitante, é o que eu falo. É dono de empresa, não vá num pregão eletrônico, não opere ele, senão aquilo entra dentro do seu sangue. Entrega aquilo para um consultor, diga para ele até onde você pode chegar, e para saber dosar o preço. Porque assim, ó, quando a gente negocia com um privado, eu dou um preço para você, Paulo, para você, Léo, e eu falo assim, ó, Léo, desisti, me esquece, não vou entregar isso. O máximo você vai ficar com raiva de mim, o máximo. Na administração, desistir tem um custo, porque pode gerar uma multa, porque, imagina só, eu falar que eu não vou assinar uma ata é me negar a assinar um contrato obrigacional, que já gera multa, mais o impedimento de licitar. Então, eu recebo meu escritório aqui toda semana pedido de orçamento, mas eu queria desistir dessa licitação porque o preço dela está inviável para mim. Aí eu falo, tá, deixa eu analisar aqui. O que foi que aconteceu? Não, porque esse aqui aumentou 10%, eu vou desistir. Eu falei, olha, se você desistir, aqui está dizendo que a multa é de 20%. Então, para desistir, paga 20%. O que é melhor? Vamos tentar um meio termo, vamos tentar um reajuste no INPC. O problema é que tem duas palavrinhas que estão muito bem descritas na nova lei que o povo não sabe usar. Realinhar e repactuar. Eles acham que eles contam uma história e o órgão público acredita e repactua 50%. Não. Eu tenho que trazer matéria, documento, provar. Eu consegui uma repactuação com o órgão público esses dias
que o cidadão lá falou assim, Wesley, eu só vou autorizar isso aqui pelo documento que você se propôs a fazer. Porque eu falei o seguinte, que eu assinava um documento reconhecido que quando o preço baixasse, eu iria comunicar ao órgão público para fazer um novo aditivo baixando o preço, porque eu não teria condições. E ele falou que aquilo que chamou a atenção dele da boa-fé da empresa. Porque tem muita empresa que ela pede uma repactuação em realinhamento e depois, se o preço baixar, esquece, problema do governo. Eu me comprometi nisso. Só que eu vou falar para vocês hoje, de 10 pedidos de realinhamento e repactuação que eu faço proposta, 8 são negados. 8. Não é 2, 8. 8. E às vezes vem com uma linha assim, ó. Favor se reportar o edital e o contrato. Preço fixo e reajustável por 12 meses. Boa sorte. Acabou. Não tem o que fazer. Então, e isso é interessante. Agora vamos voltar para vocês, que aqui está começando a aquecer. Ó. O pessoal está chegando. Não, deixa o Léo falar aí. Fala aí, Léo. Deixa, eu queria comentar uma coisa quando você falou em economicidade. Diga. O Paulo falou uma grande verdade. Tá? É muito difícil fazer preço de referência, né? As ferramentas estão aparecendo agora, de uns tempos para cá tem mais recurso, há anos atrás era bem mais difícil, e ir para a cotação de preço é um inferno mesmo, né? Você pedir para o mercado, esse tipo de coisa acontece. O que a gente fez? Para controlar economicidade dentro do portal, a gente começou a descartar o valor de referência. Porque a gente tinha uma curva que era fictícia, né? A gente costuma dizer, pensa no dia a dia do negócio, de vocês, pessoa, indo comprar. Se você consegue um desconto de 10%, 15%, você fica contente. Se alguém te dá um desconto de 50%, tem algo errado. Ou ele estava te chamando de otário antes, tentando te empurrar um preço que não existe, ou ele está te entregando alguma coisa que não está certa, porque não existe 50% na nossa economia hoje em nada. Tá? Ou era sobrepreço, ou tem problema. Resultado, a gente começou a descartar a informação do preço original para esse tipo de conta e começou a usar como referência o preço da menor proposta recebida. Então, alguém gerou um valor de referência de 17, que nem você falou. Aí alguém mandou uma proposta de 13, outro mandou uma de 12, uma mandou de 11,50. É nesse ponto do 11,50 que a gente começa a contar a economicidade. Tá? Para trazer aquilo onde a gente imagina que pelo menos uma pessoa acreditou que aquele preço podia ser o preço vencedor de um processo. Ele entrou com aquele preço achando que era um preço justo para tentar ganhar. Esse intervalo desse preço para cá é o que a gente mede de economia. Tem oscilado entre 22% e 28%, depende do estado. Mas, Leonardo e Paulo... Aí é real, né? Aí Léo, é real. Aí é bem interessante. Uma grande mudança que vem no decreto 10.024, que já se opera hoje, e na nova lei está muito presente, e que eu, vamos lá, 70% do meu público é licitante, 30% é governo, mas que eu bato palmas para a evolução, é retirar do edital o valor estimado. Por que isso é bom? Porque o licitante entra na licitação com um preço justo que ele consegue praticar. Porque o preço estimado faz com que o licitante entre sempre no teto. Isso não é legal. Ele vai entrar com preço... Porque é o seguinte, ó, hoje a gente olha para um Brasil que eu tenho empresas grandes, empresas médias, lucro presumido, lucro real, microempresa, EPP. Cada uma tem sua grade de imposto. Não é justo uma microempresa ganhar lá no teto se ela poderia ter dado 35% a mais de desconto pelos benefícios que ela tem. Tanto é, não sei se vocês viram hoje que eu coloquei nos grupos um artigo sobre as mudanças da lei para microempresa e EPP. Acabou esse negócio de microempresa aparecer com benefício e licitação de 10 milhões, de 15 milhões. Isso acabou. Ela agora só vai poder licitar dentro do limite dela para ter os benefícios dela. Então, muda tudo. Então, existe uma... Para ter os benefícios dela, né? Sim. Para ter os benefícios. Sim, mas ela pode participar. Mas assim, Leonardo, uma licitação de 10 milhões, se eu colocar lá que eu vou aplicar os 10%, aqueles 10% para participar do valor de capital social, microempresa EPP não tem capital social de R$1 milhão. Ela já está fora. Ela já não consegue se habilitar.
Então, ela não vai conseguir chegar ali. E isso continua na nova lei de licitação. Então, nós temos muitas mudanças chegando por aí, e onde que eu tenho que delimitar. Quando vocês falaram aí do valor estimado, eu conheço vários erros de valor estimado. O valor estimado provocado pelo servidor público, que ele pega 7 propostas na rua, soma 7 e divide por 7. Ele esqueceu de fazer uma curva para ver qual é a maior, qual é a menor, fazer um equilíbrio, eliminar a maior, eliminar a menor. Só que hoje, a gente pegando o gancho, se eu pego a nova lei, falei hoje, na live de ontem, eu estava lá perturbando no chat, Ladeira, lá com a professora Valéria, colocando, todo licitante tem que ler o artigo 6º da nova lei, definições. São 60 incisos de definição. Gente, decora aquilo ali, pelo amor de Deus, tem que decorar, tem que aprender. Lá tem definição do que é sobrepreço, do que é superfaturamento, e depois vem suas consequências dentro da lei. Sobrepreço, superfaturamento, tem que balancear muito isso aí no dia a dia. E isso vai refletir no portal de vocês. Porque se o servidor público começa errado o edital, ele termina errado dentro do portal. Se ele começa corretamente, aí vamos lá, vamos começar a falar da nova lei. Se lá o agente público, o agente de contratação, começar a fazer um estudo preliminar bem feito, um termo de referência bem feito, que caminhe para um projeto básico, um projeto executivo, nós vamos ter licitações andando redondinha. Mas se isso começar errado no preliminar, termina errado na ponta. Você citou aí a doutora Valéria. Sim, né? Ela está aqui, ó. Ela está conosco? Tá. Grande abraço. Ontem a gente teve uma live com ela, a gente estava falando de temas relacionados, né? Foi bem bacana, aliás, estou aguardando aí a continuação, porque essa era para ser uma live, já virou 2, eu acho difícil que a gente consiga terminar o tema com menos de 5, professor. Mas tergiverso aqui, vamos voltar para a vaca fria. Ela falou certa vez uma coisa que eu acho que é importantíssimo ser dito. Não olha com cara ruim para impugnação. Acho que foi ontem, inclusive, que ela citou isso, eu achei isso muito bacana. Alguém entrou com um pedido de impugnação, mesmo que você não vá julgar o pedido de impugnação, porque é extemporâneo, porque tem alguma questão que não torne aquilo necessário, lê o que a pessoa está dizendo. Vai que ela está te trazendo um ponto que, se você raciocinar em cima dela, vai te poupar trabalho depois. Que, às vezes, é muito mais fácil você parar uma licitação que ainda está em fase de publicação e recebendo proposta, e suspender, fazer um errata no edital, abrir prazo de novo, começar antes do processo estar lá na frente, do que perder um processo porque você fez alguma coisa errada, alguém te apontou, e você vai trabalhar mais para depois corrigir o erro inteiro. Então, faz muito sentido que esse tipo de coisa aconteça. Essa fala que você trouxe aí foi feita pela Valéria e foi feita também pela Cristiane naquela live no seu canal. Que uma impugnação é um alerta para a administração pública, que não deve ser ignorada. É um pressuposto do caos lá na frente. Essa é a palavra. Ok. Vamos lá. Paulo, e aí? Me fala mais um pouquinho sobre o que você espera dessa nova lei na evolução do seu portal. O que você consegue visualizar? Olha, mudar muita coisa mesmo com essa questão aí de concorrência. Algo que eu achei bastante interessante é o credenciamento, que seria o chamamento público, que até então não existe na lei essa figura, né, professor? Não. Não existe. Isso foi criado pelo TCU, que liberou, desde acho que em 93, com uma decisão, e veio. Como você falou mais cedo aí a questão do pregão, você combateu, que foi criado sem lei, o credenciamento simplesmente criou sem lei. Foi alguém que inovou e aquilo foi. O tribunal achou legal e a coisa veio. Ainda bem que regulamentou agora, e fazer credenciamento eletrônico é bastante interessante. Muito interessante. A gente vai estar trabalhando leilão eletrônico também. Isso vai dar um ganho para os municípios, porque eu participei de leilão porque é muito engraçado, né? Porque o leilão, você não tem que fazer de veículos inservíveis, você não tem que fazer um cadastro, um credenciamento prévio. Aí está naquela empolgação, um grita lá de trás, tantos reais aqui.
Nossa, vendemos bem. Aí na hora que você olha para trás, cadê o sujeito? Cadê? Sumia. Aí como é que você vai apregoar aquilo de novo? Sim. Já passou, aí você tinha que perder, fazer novamente publicação, tudo. Então, agora com o eletrônico fica bem amarradinho mesmo. Vai ficar muito legal, muito interessante fazer isso. Os tribunais de justiça já vem fazendo muitos anos aí os leilões aí, judiciais de imóveis. E eu acho que para os bens inservíveis vai ser muito, mas muito bom mesmo para os municípios. O que mais que eu posso estar te falando? A gente vai ter que mudar, como o Leonardo também, só que é aquela questão, a dispensa eletrônica também, aquela questão, a gente fica desenvolvendo uma coisa, não sei se essa é a da Leonardo, a gente fica assim, será? E o Leonardo fala com total propriedade, porque a gente fez assim, o Leonardo é programador, teve que aprender direito. Eu, direito, tive que aprender algumas coisas de programação. Então, a gente foi. Então, ele que é programador, ele sabe que está naquele projeto ali e ele não pode fazer algo que depois vai ter que desmanchar e fazer tudo de novo. A gente vai fazendo meio que um esqueletão ali, professor Wesley, esperando essa regulamentação que vai chegar. Saiu agora, Leonardo, você viu uma chamada pública aí da dispensa eletrônica. Então, eu achei interessante, vai ficar ali em aberto de 6 a 10 horas, para lances ali. Então, ela saiu bem diferente do que ela tinha, acho que saiu o início do ano. Teve uma outra audiência pública, perdão, uma audiência pública, ela estava mais bonitinha naquele formato lá. Só não tinha o prazo, mas ela lembrava bem um mini pregão ali. Uma questão de intervalo. A gente já usa esse modelo de mini pregão no portal, né? Porque a gente nós também utilizamos. A gente entende que cabe regulamentação municipal para isso. Então, tem diversos municípios que já usam em cima disso. A gente está aguardando para ver o que vai mudar. O professor é contra, hein? Léo, o professor é contra isso. Não, assim, ó, a cotação eletrônica que o Comprasnet investe tanto, para mim, é um grande ensaio da dispensa eletrônica, porque ela usa até os valores da dispensa eletrônica, a cotação, né? O que a gente tem que esperar aí, o que me assusta hoje? Deixa eu falar para vocês. Hoje, o que está me assustando? Aí eu vou falar como um profissional que tem 29 anos de experiência, e assim, eu falo com os meus amigos, assim, ó, quando eu vi a Lei 866 nascer, que eu operei no Decreto-Lei 200, eu era um cara que queria ganhar dinheiro, eu queria vender. Hoje, eu vejo uma lei nascer, eu tenho uma nova visão, porque eu sou um profissional do direito, tenho um nome no mercado, tenho tudo. O que está me assustando hoje é a quantidade de pessoas falando sobre essa lei sem saber. Tem pessoas que não entendiam da Lei 866 e da Lei 10.520 e estão achando que sabem de uma lei que nasceu ontem. Isso pode levar pessoas ao erro, ao caos. Esse é o grande problema. E aí, a gente não sabe. Exemplo, esse dia eu fiz um vídeo e me ligaram e falaram assim, Wesley, não estou te entendendo. Você está mandando as pessoas fazer curso com seus concorrentes? Eu falei, não. Eu só estou dizendo que meus concorrentes são tão bons quanto eu. Já que você quer se qualificar, procura o Jacobi, procura a Flávia Viana, procura o Eduardo Guimarães, procura o Jamil, né? Procura quem é bom, mas não procura aventureiro, porque senão você vai ter que pagar caro para isso aí. Porque, assim, na minha visão, Léo, desculpa, os tribunais estão amolando uma faca chamada daqui a pouco eu vou passar. Ele está só vendo a coisa acontecer, tá? E, assim, tem coisas que me intrigam como profissional do direito. Eu vejo, assim, nada, não vou criticar, mas o Ministério Público do Rio Grande do Norte soltou uma recomendação para não utilizar a lei. Isso não é papel do Ministério Público, fazer uma recomendação dessa, de forma nenhuma. Tem gente que já entende que aquela recomendação é um decreto, não pode fazer. Olha como é que essa coisa se pulveriza no ramo de internet. Só que eu tenho uma lei que diz que os estados e municípios podem regulamentar seus atos. Então, como o Enoque perguntou assim, ó, a Câmara de Foz do Iguaçu fez uma indicação ao prefeito para a criação de uma lei municipal de licitação, levando em consideração as peculiaridades locais que diferem da Lei 14.133. Enoque, o difere não, mas se pode regulamentar a lei dentro do município. Agora, claro que no palco jurídico que nós estamos, fica todo mundo esperando o governo federal regulamentar primeiro, para ver como é que vai ser isso, para dar um Ctrl-C, Ctrl-V nos seus estados, municípios, e dar uma adequada à necessidade.
Essa é a apreensão, porque eu falei numa live, nós temos uma lei bela, 194 artigos, gente. Eu estou estudando essa lei, vocês não têm ideia o quanto que eu estudo essa lei. Só que eu tenho uma lei, esse dia eu fiz uma live, não sei se vocês assistiram, que eu comparei a 1433 a uma casa. Você abre a porta e tem um monte de janela que não pode abrir. Eu não posso fazer pregão eletrônico porque eu não tenho regulamentação. Eu não posso fazer concorrência porque eu não tenho regulamentação. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho regulamentação. O que eu posso fazer, então? Dispensa você pode, inexigibilidade você pode, desde que não seja órgão federal. Tem que ser Estado, município ou Distrito Federal. Eu tenho pequenas janelas se abrindo. Enquanto essa regulamentação não chega, não tem como. Aí eu vejo as publicações, curso de pregão eletrônico nos moldes da Lei 14.133. Eu me pergunto, como que é isso? Eu vou me matricular no curso que eu tenho que entender. Ou eu estou estudando a lei errada. Eu devo estar com a lei errada comigo, entendeu? Porque não tem como fazer. Aí eu pergunto para vocês hoje, tem como fazer um pregão eletrônico hoje, no Portal dos Senhores, utilizando a 14.133 como molde? Ainda não. Não tem. E, professor, um negócio interessante que eu participo de muitos grupos, o pessoal printa no Diário Oficial da União os extratos. Aí eles ficam, pode isso, Arnaldo? Aí vem lá a regulamentação, tipo assim, nos moldes da Lei 14.113 e 8.666. Aí não pode, você usa um, você usa a outra. Mas é aquilo que eu estava comentando com vocês mais cedo. A gente já tem um fenômeno que é muita gente fazendo regulamentação municipal mesmo. Tá? A gente tem vários casos que, na prática, o que a pessoa fez? O que o município fez? Ele reeditou uma cópia da 10.024, apontando a legislação corrente. Então, como regulamentação municipal. Acho prematuro, para ser sincero, acho. Tá? Porque a gente não sabe o que vem. Sim, e como vem. Então, pode ser que a gente tenha alguma situação aí de conflito que vai exigir que esse decreto seja revisitado ali na frente, esse decreto municipal seja revisitado ali na frente. Mas, pelo menos, alguém teve a preocupação de dar uma base jurídica para o que está fazendo, né? Porque realmente precisa da regulamentação. A minha preocupação com essa regulamentação municipal, Leonardo, falando juridicamente, é ela ser editada e quando sair o federal, ela entrar em conflito no uso da verba federal. Aí ela trava o ente, porque ele tem um regulamento que não fala do uso da verba federal. Aí começa a dar o conflito. Mas assim, tem muita coisa acontecendo. Eu quero fazer 2 elogios pontuais. Primeiro, Paulo, você tem produzido ótimas lives no Instagram, você tem chamado pessoas o tempo todo ali, né? Do mesmo jeito que o Léo se dedica ali ao canal do YouTube do Portal de Compras, trazendo lives maravilhosas, você tem feito um trabalho no Instagram diferenciado. E assim, selecionando bons profissionais. Esse dia eu estava lá, eu fico dando pitaco nas lives, eu tenho até que parar com isso. Eu fico no chat ali, parece que eu estou trabalhando para vocês nas perguntas de chat, né? Eu sou o coringa do chat. Eu fico ali, teve o do professor Felipe, que eu vou trazer para uma live comigo, né? Eu vejo você fazendo live ali o tempo todo, acho isso bacana. Leonardo, as suas lives do portal, elas são, assim, eu vou contar, é uma escola aberta. Se todo mundo parar para assistir a live dos profissionais ali, você começa a ver como o professor Wesley pensa, como que a professora Valéria pensa, como que a Cristiane pensa, como que Jacobi pensa, Murilo Jacobi pensa e por aí vai. Cara, isso é uma escola. Lá na minha época não tinha isso não, gente. Lá eu recebia a Lei 866 e falava assim, boa sorte, você está trabalhando com licitação agora, vai aí. Professora Valéria deve ter sido formada como eu. Toma aqui o livro da Lei 866. Tchau, hein? Amanhã tem licitação. E a gente ia para o grito. Hoje não, tem que pensar, tem que analisar. Eu estou mantendo uma turma por mês. Essa minha última turma teve 88 alunos, a penúltima teve 100 e poucos. E o que eu falo para ele? Vamos aprender a lei geral para que vocês consigam absorver com qualidade os regulamentos que vêm por aí. Que, infelizmente, nós vamos ter um emaranhado de legislação, Leonardo. E isso afeta o teu portal e afeta o portal do Paulo. Porque uma coisa é eu ter uma lei 14.133 e ter uma lei estadual número tal, e ter uma lei municipal número tal, que pode mudar o fluxo dos procedimentos. Então, a gente tem que estar muito pronto para isso aí o tempo todo, né? O emaranhado vai ter novamente.
Mas isso aí a gente já tem no portal hoje, Wesley, que a gente tem a política isso é um ethos dentro da empresa. Sim. É que a gente entende que o portal tem que vestir a legislação do município e não fazer o município vestir o modus operandi do portal. Então, tem muita customização possível. Tanto é que, mesmo antes da 10.024, do decreto 10.024, a gente já tinha a possibilidade, por conta de vários decretos em Santa Catarina, do prazo do tempo randômico ser automaticamente prorrogado por conta de lance dentro do período do prazo randômico. Tá? Exatamente porque tinha municípios que entendiam que se estava havendo a disputa, não fazia sentido parar. Isso não é assim que estava recebido na 5.450. Eu sei que não era assim, mas era uma regra do município para aquilo. Tá? Sou eu que vou dizer que não pode? Não, eu sou prestador de serviço. Tá? Quem tem que ter a base jurídica é o cara, é a prefeitura, é a procuradoria do município, não sou eu. Então, a gente auxilia. Uma historinha para vocês sorrirem na sexta-feira. Esquece o cartão. Lá atrás, eu fui numa licitação lá na Bahia, uma concorrência pública. Cheguei lá cheio de razão, doido para desclassificar e inabilitar. E eu escutei assim, seu Wesley, o senhor está na Bahia. Aqui é a lei baiana de licitação. Toma a minha para o senhor dar uma estudadinha. A Bahia já invertia a concorrência há muito tempo. Primeiro proposta e depois documentação. Nós temos um Brasil com 27 estados, 5.570 municípios. Eu vou falar para vocês, eu tenho medo disso. Por que eu tenho medo disso? Antigamente eu tinha uma lei geral de licitação chamada Lei 866/93. Com o advento do pregão, comecei a ter um emaranhado de lei. Infelizmente, com o advento da 1433, eu vou ter outro emaranhado de lei. Os profissionais têm que se preparar para isso. Wesley, vão vir 47 regulamentos? Não, vem menos, porque eles vão vir indexados. Ali um decreto pode falar de 4 situações, 5 ao mesmo tempo, mas nós temos muita coisa para regulamentar nessa lei nos próximos 2 anos. A começar do PNCP, dessa expectativa toda do PNCP para poder destravar partes da lei. Está todo mundo aí só se fala nisso, a expectativa toda. Então, é muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. E assim, aí tem algumas falas. Eu sei que eu tenho um horário com vocês de 1 hora, tá? Eu vou começar a falar com vocês. Tem frases que eu quero grifar. Uma é minha, né? Nós temos que aprender a desaprender para aprender novamente. Eu já abandonei a lei antiga e estou totalmente dedicado à lei nova. Ponto. Decidi por isso. Tanto é que eu peguei o meu curso da lei antiga e coloquei de graça no YouTube. Quem quiser fazer, está lá para aprender a lei antiga de graça. 20 videoaulas. Assiste de graça. Estou totalmente dedicado a isso. Palavras de professora Valéria, professor Jamil. Cautela. Palavra da professora Valéria, responsabilidade, cuidado. Um ato é delicado, tem que ter muita responsabilidade, muita. Então, cada professor está contribuindo de uma forma. E a gente tem que ter humildade também, porque está todo mundo num critério de aprendizado. Nós, profissionais, estamos aprendendo para ensinar. Vocês estão aprendendo com a gente, visualizando os erros, para não cometer aquele erro de jeito nenhum. Eu até brinco, Léo e Paulo, compre um livrinho de caderno preto, chamado Livro do Erro. Comece a anotar os erros que o pessoal está fazendo, leva para a equipe de vocês e fala, erraram ali, não erra aqui. Erraram aqui, não erra aqui. Porque nós vamos estar num momento de lapidação muito grande daqui para frente. Senhores, vou deixar com vocês para falarem mais um pouquinho. Eu sei que fechou 1 hora. A partir do momento que vocês falaram, Wesley, encerrou, pode sair. Eu ainda vou continuar com eles aqui, que eles estão cheios de perguntas aqui, fora já da live. Eu tenho que dar atenção a esses meninos levados do meu canal, né, que eles sempre estão na expectativa da live, mas eu vou passar a palavra para vocês. Bom, pegando o gancho também do Leonardo, nós também temos essa ideia da customização. Eu acho que o Leonardo falou tudo, a gente tem que se adaptar. Eu sempre falo, eu tenho que me adaptar a vocês, não vocês adaptarem ao meu sistema. É diferente do Comprasnet, que ele é um enlatado, travado, ele não foi feito para município. Essa é a real. Não foi feito para município, ele foi feito para o governo federal. Ele tem a realidade do governo federal.
não dos municípios. Os municípios têm as suas nuances mesmo. Como o caso, acho que a gente estava conversando, não sei se foi contigo, professor Wesley, foi com o professor Marcos Alcântara. Sergipe tem uma lei estadual na qual você pode comprar, lá eles podem definir no edital que se compra exclusivamente de empresas do Estado. Mas totalmente contra ali a lei complementar 123, que fala do benefício. Lá não, é exclusividade. Uma lei estadual. Como você falou, vai ter um emaranhado aí. Ah, não, se o Estado de Sergipe quiser, a gente vai ter que se adaptar. Fechar com nós, vamos adaptar. E o legal das nossas plataformas, eu garanto que o Leonardo também deve ter uma equipe dele, a gente ouve o pregoeiro. O pregoeiro é o cara que está lá na ponta da lança. Ele manuseia, ele sabe o que pode mitigar o trabalho dele, que pode melhorar. Não é desculpa aí, Leonardo, mas não é o técnico de desenvolvedor que simplesmente fala, não, é desse jeito e acabou, minha regra de negócio é essa, para que eu vou dar 2 voltas ali para chegar nesse lugar? Mas o pregoeiro acontece isso. Acontece muita coisa que você fala, poxa, mas os meus técnicos, eles são muito... O desenvolvedor, ele é muito racional. Mas 1 é 2 e acabou. Aí na hora que eu vou explicar, não, cara, tem hora que não direi, dá 3, dá 2,5, porque pode acontecer isso, aquilo, outro, pode entrar com mandado de segurança, pode voltar, tudo. Eles ficam loucos com isso. Falam, mas como é que pode? Então é isso, a gente pega as ideias boas e a gente coloca em prática. Tudo a gente ouve o pregoeiro, e o fornecedor também. O fornecedor tem ideias excepcionais, o pregoeiro tem ideias excepcionais. Isso que eu falo, as nossas plataformas, elas ouvem outra parte, diferente do nosso outro concorrente lá, que é um gigante, um elefante branco muito grande, que para mudar uma vírgula, gente, aquilo demora a chegar. Tem que passando por vários setores até chegar no cara que vai. Garanto que se o cara chega e fala, Léo, acho que fica bom desse jeito, ele vai lá na galera dele e fala, muda isso daqui. Não quero nem saber. Se vira. Corre, vai deixar isso prontinho. Agora, bom, não é tão simples assim, tá? Porque tem que ter uma análise de impacto do que está acontecendo a coisa, tá? Deixa eu fazer uma defesa. Eu sou meio acelerado, eu já vi ele falar, olha, é para fazer e vamos embora, gente. Deixa eu fazer uma defesa aqui, porque antes de você falar, Léo, aí eu vou passar para você. Como eu tenho um contato com vocês dois, né? Eu tenho uma parceria com vocês, eu agradeço a abertura de porta que vocês me dão nos portais de vocês. Eu brinco que o Léo, acho que eu falo com o Léo todo dia, nem que seja para dar um bom dia, eu estou ali perturbando a cabeça dele. Mas, assim, a gente cria uma expectativa. Eu já trouxe o Léo em algum curso para escutar a reclamação do pessoal. E, assim, o que eu quero deixar para o pessoal claro da live, os CEOs, eles escutam o clamor, o que pode mudar, né? Vou pegar um tema, a mudança de colocar o documento lá do portal de compra que a gente debateu. E esse dia eu expliquei, gente, não é mudar, aperta o botão e muda no outro dia. Para um portal fazer uma mudança, ele faz um processo de transição, ele tem que comunicar a todos os clientes dele e governo que ele está mudando uma ferramenta, para aí sim acontecer a mudança. Só que o licitante, ele acha que isso é para ontem. Ele falou agora, o Wesley falou com o Leonardo falou que vai mudar. Nossa, Wesley, o Leonardo não mudou nada. Eu escutei assim. Falei, calma, gente, é um processo de transição. Os portais se adaptam, é muito diferente do que você falou. E assim, eu não vou só jogar pedra no Comprasnet. Eu tenho histórias boas e ruins. Ele é um elefante branco mesmo, ele é muito grande. Ele obriga o governo federal a comprar por ele. O atendimento dele é complicado, mas tem outros portais aí tão complicados como ele e menor, que você não consegue acesso, você liga no telefone e só dá ocupado. Eu digo assim, tem portais aí que é como ligar a Panet para cancelar. Você desiste e fala assim, quero mais essa licitação não, esquece isso, não vou me aborrecer mais hoje, né? Já perdi mesmo, acabou, não quero mais saber disso. Então, assim, isso tudo, assim, a parte que eu mais elogio vocês, além da infraestrutura, um portal limpo, não tem dificuldade de cadastro, quando você liga ali rapidamente, tem orientação, falo isso que eu já tive, na hora de cadastrar, opa, me perdi, é aqui, nossa, estava aqui, eu não vi. Você consegue fazer isso. E eu digo assim, continue investindo nesse contato entre vocês, atendimento, e o cliente que está aqui do outro lado.
Seja o órgão público que usa o portal de vocês, seja os licitantes que precisam ali de uma resposta de imediato. Continue nessa mesma... Os dois portais. Assim, a gente briga. Eu não trouxe vocês aqui para duelo. Eu trouxe dois portais que se respeitam, são concorrentes e buscam o tempo todo levar o quê? Solução para o pregão eletrônico para que os órgãos públicos comprem da melhor forma possível. Diga, Léo. Você falou, você já pegou um pedaço grande da minha fala aí. E mais, velho, às vezes tem pedido, a gente escuta sempre, tá? Tem que escutar, porque afinal de contas a ferramenta evolui com esse pedido. Você, por exemplo, recentemente me fez dois, a do documento único, né? E a questão do ranqueamento nos itens, né? Isso. E o ranqueamento dos itens eu sei que ainda não entrou, mas está previsto para esse final de semana. Acho que você tem novidade na semana que vem. Opa. Documento único, ele já entrou, mas por que a gente botava um lugar para cada documento ser cadastrado? Porque tinha uma demanda de alguns compradores, mais no Sul, né, que tinham sistemas que exigem essa identificação arquivo a arquivo. Então, você, se você não recebe o arquivo separado, depois você está gerando trabalho para a equipe interna do comprador separar esse arquivo, fazendo uma coisa que eu considero, inclusive, pior. Está desmembrando um arquivo que não foi ele que mandou. Tá? Porque isso me preocupa, porque a partir do momento que alguém faz o download de um documento que foi do processo licitatório e manda para um órgão de controle um documento diferente daquele que ele recebeu, você já tem espaço para N coisas que são mais complexas. A gente entende que a gente não pode manipular arquivo de ninguém. Então, você mandou arquivo A, o arquivo A lá fica do jeito que está, sem nenhuma alteração. Então, aí o que a gente fez? A gente fez essa alteração para quem não tem essa exigência, poder receber o arquivo todo, mandar o arquivo zipado, que é o formato mais comum mesmo, para frente, e se alguém precisar, abre o zip e vê o que tem ali dentro, né? A gente tem diversas essas prefeituras que têm que mandar o arquivo 1 a 1, não pode mandar o arquivo em lote, viraram e falaram, isso não pode ser regra geral. Eu tenho que poder escolher que vocês continuem usando arquivo a arquivo. Aí eu vou dizer o quê? Eu sei que é ruim para o usuário, eu vou ter que bolar uma outra solução para melhorar a usabilidade daquele que exige que o arquivo seja individualizado. E nisso, isso é um processo, porque isso nunca para. Sabe? Se você perguntar para mim, Leonardo, quando você começou a fazer sistema de pregão eletrônico, lá em 2002, junto com a lei, que foi mais ou menos quando a gente começou com isso, comecinho de 2003, você imaginava que você ia fazer uma ferramenta do tamanho do portal de compras públicas? Não. Você imaginava que ia ter esse conjunto de ferramental que tem aí? Certamente que não, professor. Essas coisas mudam, essas demandas mudam, porque a gente constrói alguma coisa, alguém olha e fala, ok, mas ficava melhor assim. Ou podia ter isso também. E a coisa vai. Tanto é que a gente já está em inversão da 5ª para a 6ª iteração de desenvolvimento do portal como um todo. Mas essas coisas vão acontecendo. Para você ter uma ideia, não tem uma semana sequer que não tenha upload, não tenha versionamento do portal. Isso é realmente uma dor de cabeça, porque é manual, isso é alerta para licitante, isso é análise de impacto. Pensa bem, se você muda um troço que era arquivo, o pessoal estava cadastrando 10 arquivos, aí você muda para arquivo único de uma hora para outra. Cadê a consistência do dado? Né? A estrutura tem que ser preservada no momento que ela está. Então, isso tudo gera um conjunto de possíveis impactos de tecnologia que a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa maior preocupação, e eu tenho certeza que com o Paulo não é diferente disso, é garantir a rastreabilidade do que aconteceu ali dentro. Veja bem, o fornecedor mandou isso, mas alguém teve que mexer nisso aqui e esse arquivo não é mais o que ele mandou. Não tem como. Não, sabe, é completamente inadmissível que a gente faça alguma manipulação desse gênero, tá? Então, tem N ferramentas, inclusive, para manter isso desse jeito, manter a certeza da assinatura eletrônica de arquivo por arquivo, de item por item que é feito dentro da estrutura do processo para disputa. Sim. Por quê?
para dar tranquilidade para o órgão de controle. Se chegar alguém e falar, deixa eu entender o que aconteceu aqui, tá? A íntegra de quem foi, do que foi feito, por quem foi feito. Não tem, o portal não pode ser uma ferramenta de modificação disso. Ah, não acontece nunca, Leonardo? Acontece. Às vezes chega uma ordem judicial mandando fazer alguma alteração de registro de alguma coisa que aconteceu que estava registrado diferente no processo. Ordem judicial, não precisa dizer, né? Tem que cumprir. A gente primeiro cumpre. Não se discute, se cumpre. Exato, não se discute, se cumpre. O que a gente faz? Cumpre e registra. Paralelo a isso, qualquer alteração que é feita em cima disso, tem toda uma mecânica de track para dizer, isso aqui foi alterado, não é como estava? Foi. Por conta desse documento que gerou esse e esse impacto, e está aqui o relatório de impacto do que foi feito. E como estava antes. Então, são preocupações que a gente tem que ter para garantir a acreditação do que a gente está fazendo. Tá? Porque esse é um tema que você gosta muito, eu sei que gosta. Cedo ou tarde, alguém vai pedir para homologar os portais de compra. Mas eu ia falar isso agora, estava com a língua coçando aqui, Léo. Eu espero que venha. Eu espero que venha, porque a gente está há anos se preparando para mostrar que o trabalho é sério, responsável, auditável, tá? E transparente. Venham, que peçam, vamos homologar esse tipo de coisa, vamos criar esse selo, vamos defender isso daí. Eu não tenho problema nenhum com isso. Dizem que quem não deve não teme, não é verdade? Concordo, número, gênero e grau. Uma coisa que vocês donos de portais, os privados, vocês que são parceiros, concorrentes, que se respeitam, vocês precisam se unir e pleitear uma homologação para os portais. Não é, você quer prejudicar alguém? Não. Portal de compra é uma coisa séria, porque envolve a aplicação dos princípios, principalmente o LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. Isso tem que ter uma homologação. Nós estamos falando hoje de mais de 17 princípios e subprincípios dentro de um regimento. Daqui a pouco, qualquer louco monta um portal e diz que tem um portal de disputa eletrônica. Não é assim. Tem que ter uma segurança por trás disso nos bastidores, tem que ter alguém que homologue isso. Eu conheço vocês, eu conheço os dois portais, eu sei o quanto vocês se preocupam e investem em segurança para um pregão ser redondo. Para um qualquer fazer alguma coisa mais ou menos funcionar e dizer que aquilo é um portal. Não vou dizer nomes, mas tem coisas aí que o órgão público que estiver utilizando, ele pode colher irregularidades lá na frente. E isso é um grande problema. Tem portais que eu conheço, não vou dizer o nome, que o pregoeiro sabe quem é o licitante que está disputando. Ele vê o licitante. Olha o tamanho do problema disso. Entendeu? Isso é delicado. Então... é crime. Só que assim, o Ministério Público demora a se levantar, mas uma hora ele se levanta. O Tribunal de Contas demora a se levantar, mas uma hora ele se levanta. Então, assim, pessoal, a hora de vocês eu sei que é muito cara, já está aqui aparecendo, faça um Pix para completar o horário, mas brincadeira, vamos lá. Nós estamos chegando a 21 horas, hoje é sexta-feira. Eu quero muito agradecer vocês dois. Assim, foi uma live, como eu falei, foi um bate-papo, né? Para a gente bater um papo, afinar esses relacionamentos com quem está nos assistindo aqui. Léo, nós temos algumas situações que tem que acontecer. A número 1 é vocês buscarem uma homologação de portal para dar mais segurança à coisa. Esse é um pedido que eu faço em nome de todos que falam comigo. Número 2, licitantes. Vocês precisam se qualificar e se especializar dentro dos seus estados. Porque com a nova lei, um Wesley não consegue mais dar consultoria para o Brasil todo. Começa a ficar humanamente impossível para mim. Então, assim, eu entendo assim, o Wesley vai dominar tal estado muito bem, professora Valéria vai dominar muito bem o Rio de Janeiro, professor Felipe já domina, né, a Minas Gerais. Hoje eu mandei uma mensagem para o professor Felipe e falei assim, qual está a cotação do queijo canastra hoje aí, para a gente começar a conversar, né? Porque mineiro a gente fala em queijo, né? O tempo todo, é a moeda de troca. Então, assim, eu acho que cada um se especializando, e a principal coisa entre nós profissionais, o respeito acima de tudo. Nós vamos muito longe dentro dessa humildade, dentro desse respeito. Mais uma vez, agradecer vocês
a abertura de portas dos dois portais, vocês me acolheram aí e tenho certeza que eu defendo vocês como se fosse um meu portal e quero fazer parte do crescimento de vocês. Agradecer vocês no meu canal aqui, da Licita News Online. É a primeira live que eu faço com convidados, foi essa que eu fiz agora, a pedido de muita gente, e cada semana eu vou procurar trazer um profissional, né? Hoje eu já marquei data com o Felipe, já temos o Ricardo da Fosset, que vai falar em inteligência artificial para todo mundo. Quero trazer mais novidades para o pessoal que segue aí. Nada menos, nosso canal aí já ultrapassou 5.000 inscritos, tem um monte de gente vendo vocês, as lives são muito visualizadas, e a minha casa está de porta aberta para vocês o tempo todo, minha estrutura. Quando passar essa pandemia, venham tomar um café aqui comigo, ok? Certíssimo. Podem fazer seus agradecimentos para a gente encerrar, pessoal. Paulo, palavra sua para fazer o agradecimento pessoal, depois o Ladeira e a gente fecha para tomar um vinhozinho hoje na sexta-feira. Um vinho com queijo canastra. Vinho sem queijo não faz sentido não, Paulo. Não faz sentido. Tem um queijinho, ó. Mas vocês comem um provolone, aqui a gente vai no canastrinha mesmo. Pode ser, canastra também. Muito obrigado, Wesley. Foi um papo muito gostoso com o Leonardo, que agora eu já estou íntimo, é Léo. Todo mundo fala Léo, eu vou falar também, pô. É um concorrente, mas não um adversário. A gente se respeita mesmo. Por que a gente respeita? Porque a gente segue os mesmos princípios. Tudo que você falou, Wesley, a gente segue os princípios. Então, quando a gente segue os princípios da moralidade, publicidade, todos esses 17 princípios que você falou, a gente se respeita. Ninguém ali está usando de forma, escusa para um derrubar o outro. Não. A gente se respeita, a gente quer o melhor. Eu concordo com você, Wesley, concordo com o Leonardo Ladeira. Vamos, sim, criar algo para homologar isso, para a gente tirar essas empresas que às vezes podem estar e lançando o nome das nossas plataformas. Na mesma vala, não pode. Na mesma vala, porque eles viram e falam, mas é que tudo tem... Não tem jeitinho. Não tem. Então, para a gente não estar na mesma vala, eu acho que tem que se homologar mesmo. Temos que pegar essa bandeira, homologar. O governo federal ou uma instituição para estar homologando isso, algo nesse sentido. E estamos de portas abertas também. Muito obrigado por suas contribuições aí, Wesley, sempre conosco. Muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando aí com o Leonardo nessa sexta-feira. Foi muito bom mesmo. Eu me diverti bastante, dei altas risadas aqui. Me enriqueceu. Foi bom conversar com o Leonardo. Eu já peguei umas ideias ali. Muito obrigado. Já vou implementar. Eu fico grato mesmo. Wesley, bom final de semana. Leonardo, bom final de semana. Tudo de bom, gente. A todos os ouvintes aí também. Estamos abertos a sugestões também. No sistema, pode estar falando, eu sou bem acessível a isso, pode estar conversando comigo. Se não tiver direto, chama o Wesley, manda para mim, manda meu contato. O Wesley é bem tranquilo nisso aí. Muito obrigado, minha gente. Tudo de bom. Abração. Faz seu agradecimento para a gente encerrar. Valeu, professor, mais uma vez, obrigado pelo convite. As portas estão sempre abertas também. O Portal de Compras Públicas está sempre aberto a recebê-lo. E qualquer um dos seus telespectadores aqui, a casa está aberta também, viu? Todos vocês, sem exceção. Tem uns, inclusive, que eu estou esperando visita uma hora dessas. A gente precisa conversar. Já vi uns nomes aí que a gente ainda não teve chance de conversar, que eu gostaria muito de ter oportunidade, mas a gente não vai faltar ela, não. Só não chegou aí. Com quem você quer conversar? Que eu passo para você. Pode deixar. E é mais ou menos isso, conversar com quem está trabalhando sério também. O Paulo tem uma postura muito bacana com o portal dele, a gente sabe que está aí para somar para o segmento, é importante que aconteça. Então, é tranquilo isso. Eu acho que essa conversa entre quem está trabalhando sério é sempre bem-vinda, e falar que está dando ideia ou não está dando ideia faz parte, cara. Está aberto, tá aberto para isso, né? A gente sabe que isso circula, não é crítico, não. E o que a gente tem que fazer é continuar a remar e fazer cada vez uma solução melhor, aqui, aí, lá, onde for. Tá? Porque o mercado é enorme, e tem muito espaço, tá? E realmente merece
concorrência saudável, não tem problema nenhum com ela, porque a gente sabe que fica melhor para quem? Para a gente, e para o usuário e para a sociedade, né? Porque o que a gente está fazendo, em última instância, é converter vantagem para a sociedade. A gente tem uma função social que é muito forte. Tá? Dinheiro público precisa ser cuidado, gente. E isso é uma das coisas que nos motiva, é enxergar, sabe, aquela história da economia que a gente estava falando, Paulo? Tá? Isso é um motor que mantém a minha equipe rodando. É o que a gente está trazendo para a sociedade. Evidentemente, a gente não consegue dizer que um dinheiro que foi economizado no processo licitatório vai ser bem usado. A gente sabe que, às vezes, isso pode não acontecer, mas a gente está dando a chance do gestor fazer mais com menos. Está dando a chance para o gestor construir algo melhor para a população que ele tem que servir. Tá? Então, essa função social do que a gente está fazendo, ela é muito clara, ela é muito importante, ela precisa ser lembrada. A gente está aí, literalmente, criando e dando ferramentas para economizar bilhões de reais para a sociedade brasileira. Que a gente torce, é uma utopia que a usado. gente tem, mas a gente quer ela, na verdade. A gente não quer se livrar dessa utopia. Vamos lá. Pois é. Vai dar certo. Pessoal, é isso, gente. E obrigado à audiência de todos. O portal de compras públicas está à disposição. E se alguém precisar, é leonardo.ladeira@portaldecompraspublicas.com.br. É o meu direto. Fiquem à vontade. O meu é contato@licitanet.com.br. Também entre em contato com a gente. Um prazer. Obrigado a todos aí. Esse vídeo aqui, amanhã, eu vou fazer a edição dele, vou colocar os e-mails de vocês, todos os contatos direitinho, ele sobe, tá? Nós tivemos uma falha, né? Uma falha técnica, viu, nesse vídeo de hoje, tá, Ladeira? Não, o seu você ficou de incrível Hulk no último, ficou todo verde no nosso último, você viu? Não vi. Você ficou verde, sua tela ficou verde. Eu não estou dando muita sorte quando você está nas lives, não, entendeu? Ficou todo verde. O de hoje aqui, acho que eu coloquei o Zoom para rodar e não dei o start no YouTube. Nós perdemos 10 minutos de transmissão, mas eu vou fazer a renderização do vídeo e coloco ele completo no canal do YouTube amanhã, sem pauta, né? Prestigiando aí as logomarcas dos senhores. Agradeço. Pessoal, obrigado pela audiência de hoje. Eu sei que é sexta-feira, batemos um pique de quase 45 pessoas online numa sexta-feira, eu só tenho a agradecer, é um pique bom, tá bem bacana, mas esse vídeo vai ficar a semana toda, a gente vai disponibilizar nas redes sociais, porque eu tenho aqui 2 celebridades aqui falando, autoridades no assunto de compras públicas. Então, vamos lá. Pessoal, obrigado, boa sexta-feira a todos e nos vemos semana que vem com uma nova live. Tchau, tchau. Com certeza, valeu.